de Deus, novamente na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no capítulo 1, melhor dizendo, do verso 3 até o verso 11. Filipenses, capítulo 1, do verso 3 ao verso 11. Filipenses 1, 3 diz assim: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós e em todas as minhas súplicas pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para louvor e glória de Deus. Amém. Muito bem. Carta de Filipenses, escrita por Paulo, preso em Roma. Quando nós vamos estudar a prisão em Roma, ela era fria, suja, desconfortável. Paulo estava ali de forma injusta, vivendo um momento difícil, por ter levado a verdade e confrontado a sociedade corrupta, maligna e pertencente ao adversário, por ter insistido em permanecer fiel ao Senhor. Paulo estava ali. Queriam julgá-lo para que ele fosse morto, e achando que, inclusive, com isso, eles iriam barrar o crescimento da palavra, do Evangelho e, obviamente, de Jesus Cristo. Algo impossível. Lutar contra Deus é mais do que perder tempo. Mas, em meio a tudo isso, Paulo extrai de dentro dele um apelo emocionante, encorajador aos irmãos em Filipenses. Por 16 vezes, nós vemos ações, atitudes que demonstram a alegria de Paulo, estando nesta situação tão desfavorável. Aí nos prova que ele tinha realmente compromisso com Deus e que contradizia todo o contexto vivido naquele momento. É uma carta extremamente pessoal, até mesmo um desabafo do apóstolo Paulo, e uma carta de gratidão. Quando nós passamos por dificuldades, nós temos dificuldade em encontrar um ombro amigo. Quando as coisas estão bem, quando estar do nosso lado gera conforto,
ibope ou traz algum benefício, é mais fácil termos amigos. Quando estar do nosso lado, inclusive estando do lado de Paulo, poderia trazer um comprometimento à pessoa e ele ser considerado também um transgressor naquele momento, Paulo descobre primeiro Timóteo, um grande amigo, e depois os irmãos em Filipenses, que eram irmãos gratos a Deus pela vida de Paulo, que há 10 anos atrás havia passado por ali, que inclusive sofreu rejeição, precisou sair de Filipos às pressas, porque não foi muito bem-vindo, mas estes irmãos guardaram o amor, a consideração, porque viram em Paulo integridade, compromisso com Deus e uma palavra verdadeira, renovadora. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isto é uma verdade. Quando nós estamos na situação mais difícil que podemos imaginar, em algum momento um versículo mais do que conhecido, citado por alguém, ou trazido à nossa memória pelo Espírito Santo, ou na diversidade de Deus falar, aquilo faz uma mudança fora do comum dentro de nós. E deixa marcas. Pessoas deixam marcas na nossa vida por terem trazido uma palavra da parte de Deus num determinado momento em que precisávamos ouvir aquilo. Mesmo que nos confrontou, de alguma forma nos exortou. Depois, com a cabeça fria, com a liberdade dada ao Espírito Santo para atuar no remoer daquela palavra, como a Bíblia mesmo nos ensina, nós vemos como ela foi importante naquele momento. E aí nós deixamos marcas na nossa história, com algumas pessoas, em alguns momentos, em locais, em cidades, que servem para os nossos empurrões durante a jornada e até mesmo para momentos de renovação, porque criam referência e quando surgem dificuldades, diríamos, novas, aquelas boas lembranças nos fortalecem a continuarmos firmes. Então, mesmo que não foi bem aceito, talvez pela maioria, alguns deram atenção ao apóstolo Paulo, foram encontrados com aquela palavra, tiveram o prazer de ver a mudança, inclusive de conhecer o testemunho pessoal da vida de Paulo, e agora, quando ele está preso, eles também são gratos ao Senhor por aquilo, e manifestam-se, diferentemente dos outros locais que Paulo havia estado, e que de alguma maneira não havia passado por talvez um tormento um pouco mais difícil, como em Filipos, eles manifestam esta gratidão, enviando uma oferta ao apóstolo Paulo, uma dádiva, uma importância, para que Paulo pudesse manter-se, inclusive após a saída daquela prisão. Então, é uma atitude de gratidão que esses irmãos têm, e no calor desta gratidão que Paulo sente em relação aos irmãos, também ele se torna grato, primeiro a Deus por aquela grande dádiva, e agora ele vem demonstrar todo o seu carinho, toda a sua dedicação a estes irmãos, e ele mostra que aquilo era uma coisa constante na sua vida, e que independente daquele gesto daqueles irmãos, ele já tinha, por prerrogativa, interceder a Deus por estes irmãos, ou seja, a dificuldade que ele enfrentou em Filipos não fez com que Paulo saísse dali, traumatizasse a sua situação e não quisesse mais assunto. Ele permitiu que o que foi bom ali, o encontro com alguns desses irmãos, a própria pregação da palavra de Deus, o efeito que isto aconteceu, falasse mais alto. Não é muito característica nossa, guardar o que foi bom no meio de um momento difícil. A probabilidade é guardarmos o que foi mal e usarmos como resistência,
como blindagem, em algum momento permitirmos mágoas e que elas vão desfigurar a nossa condição, comprometer a nossa vida, causar inclusive enfermidades e, acima de tudo, nos comprometer espiritualmente falando, porque pode criar uma certa raiz de amargura, como Paulo adverte em outro verso, mas aqui não. Nós vemos Paulo livre de qualquer sequela, e tanto é que ele disse assim: olha, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, por terem trazido a mim esta dádiva, e eu digo a vocês que de forma alguma eu tenho esquecido em minhas orações de clamar por vocês. Eu sinto alegria no meu coração, e em todos os meus momentos de súplicas, de oração constante, insistente diante de Deus, eu rogo ao Senhor por vocês. Olha, irmãos, é lindo a poesia, a maneira de expressão de Paulo, mas o que me chama mais atenção é o momento vivido. Paulo estava preso. Era uma injustiça, sem cabimento algum. Era uma prisão recorrente. Paulo sabia o poder daqueles guardas pretorianos e daquele governo romano na época. E tinha convicção de que a qualquer momento ele poderia ser liquidado, morrer. Mas ele não deixava de orar. E não deixava de lembrar-se dos seus irmãos, que participaram com ele nos momentos bons e nos momentos ruins, e que agora cooperavam novamente com ele, para que esta palavra, este evangelho, quando liberto, pudesse ser levado ainda a outros rincões. Qual seria a minha atitude se eu estivesse no lugar de Paulo? Não é um momento para nós refletirmos? Começa por mim, é óbvio. Qual seria a minha atitude se eu estivesse no lugar de Paulo? Será que eu passaria a murmurar, reclamar, questionar, esbravejar, me permita, xingar até, tentar me auto-justificar, com isso causando um autoflagelo? Ou eu permaneceria como o apóstolo Paulo, equilibrado, seguro, e usando a sua maior arma, que era a oração, e não preocupado em orar só por ele, porque quando o nosso senso de justiça aguçado é confrontado pelas lutas, a probabilidade é um processo de autocomiseração diante de Deus. E nós nos curvamos, sim, oramos, e isto é válido. Mas nós oramos olhando somente o nosso umbigo e a nossa situação. Nos esquecemos de tudo e de todos. E queremos que Deus faça acontecer algo rápido, o que também não é errado. Olha o salmista no Salmo 70. Apressa-te, Senhor, em me socorrer. Mas também olhe o 40. Esperei com paciência no Senhor. Deus tem um tempo para tudo. Mas é um direito nosso de orarmos. Se a resposta for sim, glória a Deus. Se a resposta for não, 2 vezes glória a Deus. Porque ela pode, inclusive, sinalizar livramento. Porque Deus conhece o amanhã. Mas aqui não, Paulo orava por ele, mas orava pelos irmãos. E dizia: não me canso de dar glória e graças a Deus. E ele tinha certeza da reciprocidade desses irmãos, porque ele dizia: vocês me conhecem e sabem da graça de Deus na minha vida, conhecem o meu testemunho de vida. Paulo não tinha vergonha do seu testemunho de vida. Ele era vivo e denotava transformação, poder transformador de Deus em fazer do perseguidor o perseguido.
E Paulo não tinha vergonha da sua história de vida. E ele dizia: vocês conhecem o meu testemunho e sabem, participaram comigo dos bons e dos maus momentos de história da minha vida. Eu não me canso de clamar ao Senhor. Agradeço a Deus. E tenho certeza que Deus que começou a boa obra em vós, Ele aperfeiçoará esta boa obra. Paulo dizia assim aos irmãos: olha, meus irmãos, com alegria eu tenho uma boa notícia a vocês. Inclusive ele se portava de uma maneira a não permitir que os irmãos sentissem de Paulo pena, né? Sentissem de Paulo pena, ali do lado do Edson, que eu não sei o nome da esposa dele. Mas eu quero que ela, por favor, levante a mão. Isto. Deus me mostra um movimento bem especial na região dos seus ouvidos. Na região dos seus 2 ouvidos, um movimento bem especial, um movimento do céu, uma claridade. Ela faz um grande rebuliço nos seus ouvidos. Não é propriamente um grande rebuliço como o otorrinolaringologista, apesar de que ele também teria o poder para tal. Mas é um rebuliço interno, emocional, que envolve cura, que envolve desprendimento, envolve ajustes seus com você mesmo, envolve aceitações e segurança. Esta claridade, ela significa que as vozes do Senhor e as vozes do bem que o Senhor tem, elas terão mais liberdade para estarem em comunicação contigo do que as possibilidades de insegurança, de alguma maneira. Olha, eu não tenho como sublimar, mas também Deus não expõe ninguém. Deus não faz. Então Deus está trabalhando lá por dentro. E Ele vai fazer um grande movimento de cura. De você encontrar-se com você, não ter medo do ontem, não ter medo do amanhã, porque o amanhã está nas mãos do Senhor. Conviver com uma qualidade de vida bem superior, e hoje é algo intransponível aos teus próprios olhos, e ser segura de que você é, e que o seu momento é o momento do Senhor. Estas vozes do céu, que motivarão, que trarão cura, e que não deixarão mais o pessimismo, a insegurança, fazerem parte de alguma maneira do seu dia a dia, estão sendo dissipadas, e o nome do Senhor vai ser glorificado nisso aí, de uma maneira bem gloriosa. Amém. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. E só o tempo não conseguirá, inclusive com palavras humanas, tirar de você a gratidão pelo que o Senhor está fazendo contigo esta noite. Só quem convive contigo vai poder também testemunhar a mudança extraordinária da mão de Deus estendida e do nome do Senhor exaltado nisso aí. Paulo, ele extrai o melhor dele na adversidade. Lembra dos irmãos com alegria, e ele diz assim aos irmãos: o que começou a boa obra é o que está aperfeiçoando. Deus não inicia projeto algum para deixá-lo no meio. Tudo que Deus promete, Ele vai até o fim. Porque quando Ele promete, canta e dá graça. Ele usa o que não é como se já fosse. Aleluia!
Quando o Senhor chamou Abraão, ele enxergou Isaac, ele enxergou Jacó, ele enxergou os filhos de Jacó, ele enxergou o povo no Egito, ele enxergou Moisés, e ele já nos enxergava. Deus não fala nada que ele não possa fazer. Não. Ele tem nas mãos tudo, é o dono do tempo, ele estabelece, ele tira, ele põe, ele faz o que quiser. São até termos fortes, que os nossos irmãos mais avivados e pentecostais, às vezes até cantam. É lindo ouvir, porque aquilo te dá um up. Parece que você acorda para a vida e diz, opa, pera lá, não é? Acorda e diz, olha, que negócio é esse? Realmente Deus é soberano em tudo, irmãos. Em tudo Deus é soberano. E a mão de Deus está estendida como nunca nessa nação aqui. Como nunca se viu, a mão de Deus está estendida. E no mundo também, né? Paulo, ele diz assim aos irmãos, o que começou a boa obra é o que vai aperfeiçoar. Em outro texto ele não diz assim, caminho olhando para o alto, prossigo olhando para o alvo, Jesus, o autor e consumador da minha fé. Ou seja, as coisas daqui, ele não diz em Romano, eu sei que nenhuma especulação, expectação, problema, dificuldade do tempo que eu vivo aqui, se compara ao que Deus tem preparado para mim na glória. Ele dizia aos irmãos assim, olha, o Senhor que começou e que motivou os mesmos a terem fé, e que fez milagres extraordinários através do poder da palavra que vocês receberam, ele está bem mais superior, Deus está pensando a longíssimo prazo, e o que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Paulo dizia aos irmãos, existe uma vida eterna aguardando vocês, e não vale a pena se embaraçar com as coisas deste mundo. Não vale a pena se desesperar com possibilidades de prisões ou qualquer outro tipo de dificuldade e injustiça, porque o que Deus tem para nós ninguém rouba, ninguém tira. Eu posso perder, porque o céu é ganho à força, então eu preciso permanecer fiel, aí é outro papo. Mas ninguém tira de mim a certeza de entrada no céu, não. Ali do lado da Nice tem uma irmã, eu quero que ela, por favor, levante a mão para mim, por favor. Deus me mostra um movimento especial de saúde em toda a sua região abdominal. Em toda a sua região abdominal, Deus está fazendo um movimento de desinflamação. Deus está desinflamando todas as, me permita termos, por não ser médico, eles não são pejorativos. Todas as dobras do seu intestino, Deus está desinflamando esta noite. Tu tens sensação de peso abdominal. Tem dia que parece que, me permita aqui, parece que está um balão de ar aqui assim, uma dificuldade até respiratória por conta daquilo que é um apuro, é um subdesce, sabe? Parece que uma coisa horrível. Deus está desinflamando as paredes do seu intestino, e todas as dobras que estão ali querendo dar um nó, diríamos, Deus está dando ordem nelas, inclusive estão ressecadas, estão todas ressecadas, esta condição que envolve este líquido, este gel que envolve cada um dos órgãos, estão totalmente também ressecados, parece que um encosta no outro, o intestino encosta no estômago, são dores, azia, má digestão, pontadas fortíssimas, mas Deus chegou na origem esta noite. Cada dobrinha Deus está visitando, vai desinchar, vai haver saúde, estabilidade, e o nome do Senhor vai ser louvado na sua história. Opa. Aleluia. Paulo disse aos irmãos assim, olha, eu quero que Deus, que começou a operar esta boa obra, de gratidão, de desejo, de conhecimento a Ele, porque os irmãos demonstravam isso também.
o desejo de ter Paulo entre eles novamente, para ouvir a palavra do Senhor. Não dá um comichão, às vezes, na gente de vir para o culto, não é? Porque nós queremos ouvir a palavra de Deus. E às vezes pode ser o Salmo 23, é uma coisa que ninguém consegue explicar, só a eternidade vai explicar. Só a eternidade vai explicar. Ontem à tarde, eu fui pregar. Minha menina está de férias, então, e eu também. Então, eu aceitei um convite de uma irmã que eu conheço já há alguns anos. É círculo de oração, no bairro, uma igreja até muito, muito bonita. Que o pastor batizou-se comigo no mesmo dia, lá no tanque do Ipiranga. No mesmo dia, adolescentes, nós dois, eu com 13 e ele com 12. Depois de muito tempo, nós nos encontramos. E a irmã deu oportunidade para uma anciã, de em média 80 e poucos anos, e ela foi meio que surpreendida, né, na forma de expressão, e não rejeitou a oportunidade. E chegando lá, na frente, ela falou algumas palavras, depois ela disse assim: eu quero deixar a palavra que eu li hoje de manhã, no meu devocional em casa, sozinha. É o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. A glória de Deus chegou ali dentro de uma maneira. Ela não fez nenhum tipo de explanação, não tem condições para tal, inclusive pelo comprometimento da saúde. E principalmente por isso. Mas não é uma exímia técnica na palavra, mas a virtude e a unção fez a diferença. Eu olhei bem e eu ia dizer: Mara, pode acabar o culto agora, porque Deus já falou conosco de uma maneira extraordinária. Estes irmãos tinham saudade de ouvir Paulo. Paulo tinha saudade de ir lá, levar uma palavra para estes irmãos, mas era impossível. Mas agora ele diz assim: eu oro para Deus abençoá-los. Sim. No capítulo 4, na despedida, ele diria aos irmãos: olha, nós podemos tudo no Senhor, porque Ele nos fortalece. Eu sei ter, eu sei não ter, eu sei estar bem, eu sei não estar, porque posso estar abatido. Mas o salmista diz que um coração contrito e abatido, o Senhor não rejeitará. Isaías diz que Ele habita nas alturas, no alto e sublime trono, mas também está com o contrito e abatido de coração. Então Paulo diz: eu sei passar por todos os momentos e todas as intempéries eu sei enfrentar, porque eu posso tudo no Senhor que me fortalece. Então, se os irmãos passassem por um problema, inclusive financeiro, eles teriam essa tônica de Paulo. Mas aqui ele diz assim: eu vou mais além, pedindo ao Senhor, aleluia, que Ele aperfeiçoe em vós a boa obra iniciada, que dentro de vós haja crescimento, progressão, maturidade cristã, para que vocês vivam intensamente este evangelho, sejam unidos, renovados, transformados pelo poder dele e possam ir avante lutando contra as hostes malignas, sabendo que o melhor Deus aguarda por vós, que é a coroa da vida eterna. Paulo foi além. Às vezes, irmãos, nós oramos só nos sujeitando às intempéries da vida. Não é fácil passar por prova. Não. Se eu dissesse que era fácil, podia me internar. Não é? Não é fácil, não. Não é fácil passar por prova. É difícil. Mas são nos momentos de prova e adversidades que nós nos autoconhecemos. E descobrimos o potencial que temos, sabia? É verdade isso. É verdade.
quando nós passamos por dificuldade, às vezes coisas simples. Somos surpreendidos numa caminhada num dos buracos da cidade, e não caímos no buraco porque repentinamente temos a presença de Espírito e damos um pulo que depois olhamos para trás. Como pode uma coisa dessa? Os reflexos. Isso espiritualmente também. Os reflexos, a coordenação motora, a agilidade no pensar e no executar, porque não dá tempo de, talvez, uma reflexão. E espiritualmente também. Paulo dizia isso aos irmãos. Eu quero vocês com maturidade cristã, experiência. Ele não disse em outro texto, olha, eu não vivo mais do leitinho. E agora ele queria dizer, então agora eu posso me alimentar com um mocotó, ou seja, também posso passar por uma prova que seja um mocotó, uma coisa mais intensa. E Paulo dizia aos irmãos, olha, que Deus aperfeiçoe isso em vocês. Que as lutas, dificuldades, possam trazer a vocês crescimento. Eu peço que o vosso amor cada dia cresça mais. E que haja em vocês também ciência, conhecimento de causa. Uma coisa é eu falar o que ouvi. Outra coisa é eu falar o que vivi. E Paulo dizia que vocês tenham o próprio testemunho e que este testemunho seja gerado através do amor, da caridade, inclusive mútua entre vocês. No ajudar um ao outro, no levantar um ao outro, porque o que eles faziam era o gesto. Mandavam a Paulo uma oferta. Então tudo está girando em torno disso, da gratidão de Paulo a eles, da ação que eles tomavam, mas Paulo queria que esta ação fosse contínua, progressiva, e que ela gerasse neles outros mais frutos ou qualidades, para que eles tornassem-se maduros. E com isso, com este conhecimento, com esta ciência, vocês crescerão nas coisas mais excelentes, tornar-se-ão sinceros, não provocarão escândalo até o dia de Cristo, porque estarão cheios do fruto da justiça. Se eu tivesse combinado com o Mário, dava tudo errado, não é? Do texto lido como palavra devocional. Isto eu aprendi. Inclusive, quem me ensinava dizia, quando você for pregar, evite chegar atrasado. Chegue antes de começar o culto. De vez em quando não dá, principalmente em São Paulo. Ou em outro momento, quando você viaja, aí é outro papo. Claro que toda regra tem uma exceção, haverá um dia que nós vamos ter alguma dificuldade. Mas nós precisamos nos policiar para tal. Então ele dizia assim, olha, chegue antes. E comece a observar desde o primeiro hino, como Deus direciona as coisas todas certinhas para a palavra. Ele vai sempre puxar aquilo. E não é uma realidade isso? Não é uma realidade? O sincronismo exato do Espírito Santo, que não fica vulnerável à nossa possível filosofia humana, ou técnica, ou me permita o termo ladainha. Não. Ele vai direcionando e vai se aperfeiçoando, como Paulo diz, o teu poder se aperfeiçoa em meio à minha fraqueza. Quem somos nós? Não somos merecedores, estamos aqui como ele começou a carta, saudando os irmãos. A graça e a paz do Senhor, de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja convosco. A graça, o favor imerecido foi o que me fez estar aqui hoje.
E Paulo dizia aos irmãos: cresçam, que esta atitude gere novas atitudes, ainda superiores, maiores, e haja um crescimento, uma maturidade, para que realmente desfrutem da fidelidade do Senhor e do aperfeiçoamento, e possam com isso herdar a coroa da vida. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Que nós tenhamos em nós o desejo de crescer, o desejo de conhecer. Colossenses, eu não lembro o versículo, para conhecê-lo. Paulo também convida os irmãos a conhecê-lo. O início do versículo é esse. E uma vez eu vi o pastor Gesiel, que ainda vive, glória a Deus. O pastor Gesiel Gomes ministrando. O que nós precisamos fazer para conhecê-lo. De alguma maneira, é tão simples, porque ele facilita o conhecimento. Deus facilita, e facilitou através de Jesus Cristo. Ele nos abriu a porta e nos reconciliou, por seu sangue derramado para Deus nos consagrou. Ele nos abriu a porta para a perfeição, porque nós estamos num corpo corruptível, mas caminhando para um corpo incorruptível. Nós estamos num caminho torto, mas caminhando para um caminho perfeito, cada dia sendo mais aperfeiçoado por Ele. E há condições para tal, que Deus nos ajude a termos esta necessidade e a vivermos esta palavra com intensidade, o que Paulo dizia aos irmãos. O Senhor que começou a boa obra, não desista. Não desista da promessa. Não desista do que o Senhor falou. Não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus projetos. Acredite no que Deus te disse. Eu ia viajar outro dia. E eu encontrei uma colega de marcha. E nós nos encontramos. E ela disse assim: olha, eu cheguei bem cedo para fazer o check-in aqui, pastor. Eu cheguei bem cedo, porque eu moro longe, moro numa cidade da Grande São Paulo. Eu moro longe, eu cheguei bem cedo. Faziam alguns anos que eu não a via pessoalmente. E você tem observado o meu olho? Eu digo, parece que está meio inchado. Você não dormiu? Ela disse, não. Eu estou com vontade de dar uns pulos aqui. Eu disse, meu Jesus, é agora, né? Falei, se controla, né, Vaz? Vamos lá, se controla. Brinquei com ela, ela disse assim, sabe por quê? Quando eu era uma adolescente, ela é órfã de pai, não conheceu o pai biológico. A mãe é uma enfermeira que trabalhou e batalhou para poder tratar dela, né? Hoje é uma irmã aposentada. Quando eu a conheci, uma choupaninha absolutamente simples, longe que eu perdi o tempo de quantas estações da CPTM passaram. Então, quem olhasse, não daria nada. Mas ela disse assim, olha, quando eu tinha 13 anos, eu faltei um dia na escola porque não estava bem. À tarde, minha mãe foi para o ciclo de oração, que era a folga dela, e eu disse, mas mãe, eu quero ir. E eu fui. Chegando lá, uma irmã do ciclo de oração virou para minha mãe e disse assim, eu estou vendo um passaporte na mão dessa sua menina. E ela vai fazer uma viagem internacional e é para pregar e cantar. Aí disse que a mãe dela nunca tinha ouvido aquilo. Ficou olhando, né? Ela também falou, mãe, que negócio é esse? Chegaram em casa. Mas ela disse, eu guardei aquilo, Vaso, dentro de mim.
Me casei, tive meus filhos, e Deus começou a fazer um rebuliço na minha vida. 26 anos se passaram. E hoje eu estou aqui, olha, com o meu passaporte nas mãos. Já fiz o meu check-in. Estou esperando para entrar na sala de embarque, toda medrosa, porque são 12 horas de viagem. Nunca fui para outro lugar, mas dizendo, Deus é fiel. Aí ela citou esse versículo. Ela disse assim, sabe o que vem dentro de mim? Eu disse, agora sim, o negócio vai ter sapateado aqui dentro. O que vem dentro de mim é aquela palavra de Paulo que eu vou pregar. Eu vou quebrar o protocolo do tema e vou pregar. O que começou a boa obra, por certo, aperfeiçoará. Aí eu disse, não é que eu estou lendo o livro de Filipenses, vaso? No Jeová não está falando aqui? Mas às vezes passa um dia, né? Ai, Jesus falou ontem. E quando é espiritual o negócio, aí é pior dentro de nós. Porque as intempéries financeiras nós vamos administrando, porque temos que nos adequar. Mas quando Deus fala que vai fazer algo com um dos nossos familiares, que Deus já falou que ia fazer, num momento, um rebuliço terrível na vida da minha prima, e quando eu vi, eu disse, mas Jesus. E hoje, quando ela me diz, paz do Senhor, me manda uma mensagem, ela dizia que não queria, eu não posso citar o nome dela aqui não. Ela dizia que não queria ver crente, que na Assembleia de Deus ela não punha os pés, e quando nos encontrávamos ou em casamento ou em velório, em algum momento passava direto. Mas Jesus dizia para outra, às vezes para mim, porque eu tenho um carinho fora do normal por ela, por todos, mas por ela, porque quando pequeno, ela teve uma boa participação num momento difícil. Minha mãe precisava visitar meu pai e ela ficava comigo. Então, isso marcou. Ela olhava eu e minha irmã. E eu olhava e dizia, Jesus, tenha misericórdia dela. Hoje ela rege o ciclo de oração. Os filhos todos na igreja. Os netos na igreja. E quando a gente se reúne, ao invés dela fazer cara feia, ela pega um playback, ou pega o violão ou o piano, e ela diz, vamos cantar, vamos louvar a Deus. Mas, sabe quantos anos de joelho no chão? 36. Mas Jesus trouxe ela. E eu tenho certeza que se Jesus voltar agora, ela sobe comigo. E se ele voltar ou para mim ou para ela, no dia da redenção, nós nos encontraremos lá. Aí a gente quer que Deus faça amanhã. Quando é espiritual o negócio, aí parece que é pior. Gera mais ansiedade e a desmotivação é pior ainda, porque é aí que o maligno vem e tenta trabalhar naquelas palavras para confundir, porque é o atributo dele. Mas maior é o Senhor para nos dar vitória. Por isso que Paulo disse, o que começou a boa obra, ele aperfeiçoará. Quando a irmã me disse isto no aeroporto, até eu disse, glória ao nome do Senhor. Porque não foram 25 dias ou 26, foram 26 anos. Mas ela estava lá. Quando Paulo diz isto, também ele se refere ao que o Senhor começou, ao que o Senhor prometeu que faria, ele vai fazer. Às vezes ele está permitindo que gere em nós experiência, maturidade, porque podemos não estar preparados para o que ele tem, mas ele vai moldando o vaso, como Jeremias 18 diz, desce a casa do oleiro, ele vai moldando, mas ele vai fazendo acontecer. Vai. Eu quero que você, por favor, coloque-se em pé. Passaram 10 minutos hoje, irmãos. Por favor, coloque-se em pé. E eu quero saber se há alguém para Jesus aqui hoje, ou se você tem vontade de vir receber oração, saia do seu lugar, venha até aqui à frente. Nós, a igreja do Senhor, vai orar por você, é a igreja, e o Senhor te garante a bênção e a vitória. Venham, meus irmãos, venham, porque o que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Ele prepara o caminho.
Cria caminho na tormenta, diz Naum. Eu amo Naum. Cria caminho na tormenta. Não é? A turbulência está que está, e Jeová desenha no meio da turbulência uma estrada totalmente livre de qualquer dificuldade, não é? Deus é soberano, superior a tudo que passa pela nossa cabeça. A nossa vã filosofia jamais vai conseguir dimensionar a grandeza do Senhor. Ele abre porta, Ele fecha a porta, Ele faz o que quer, porque Ele é o dono. Do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo que nela há. Não é? Tem um hino do coral, não é? É 154 do coro sacro. Porque outro dia eu fui pregar e o coral estava cantando. Lá no Paraná, do Senhor é a terra e a sua plenitude também no mundo inteiro. Deus é dono de tudo. Amém? Erga a sua mão para cá. Jesus, louvado seja o teu nome por tua misericórdia, por tua fidelidade, por esta oportunidade tão especial que tivemos de estarmos aqui mais uma vez, diante do Senhor, louvando e glorificando o teu nome, ouvindo uma porção renovadora da tua palavra, um incentivo à alegria incondicional diante da condição que talvez estejamos enfrentando. Aqui estão os teus servos, eu não sei quais as necessidades específicas de cada um, das famílias representadas, mas o Senhor conhece. Eu ordeno em primeiro lugar a bênção da saúde. No nome de Jesus eu repreendo toda enfermidade. Eu ordeno uma bênção especial de saúde emocional. Também eu te peço portas abertas. Eu te peço que o desejo do coração dos teus servos seja alcançado e que haja aperfeiçoamento, maturidade em nós e o teu nome seja louvado. Em nome de Jesus nós cremos. Por isso nós já te agradecemos pela bênção e vitória. Amém. Amém, meus irmãos. Até quarta, em nome de Jesus.